Deus. Com alegria eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes por estar na casa do Senhor, para nós aprender da sua palavra, adorar o nome do Senhor Jesus, né? Porque Ele é bom. Eu queria pedir para os irmãos abrir a vossa Bíblia em Lucas, capítulo de número 11. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 11. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, né? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração. Quero estar transmitindo à igreja. Amém? Lucas, capítulo de número 11. Glória a Deus. E o som tá bom para pregar, hein, Marcos? Rapaz, vou dar lugar aqui. Amém? Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia a nosso pão cotidiano. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, esta palavra foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus caminhou nesta terra. Ele fez um grupo de 12 homens para poder dar continuidade, obrigado, Moisés, a palavra do Senhor Jesus. Sabemos que o nosso Senhor veio para uma missão, Ele cumpriu a missão e separou esses homens para dar continuidade ao Evangelho, a palavra do Senhor. Porém, 12 homens, aos olhos do humano, era desqualificado, sem estrutura, alguns com pouco estudo, mas o Senhor Deus pegou essas pessoas e fez dele grande homem de Deus, transformou a vida deles. E o Senhor Jesus, ele ficou por 33 anos e meio aqui na terra, e a partir dos 30 anos, após ele ser batizado por João Batista no Jordão, Jesus ele começou ali a dar instruções a seus discípulos. Instruções essas que iria mudar o futuro da humanidade. Iria mudar o comportamento da igreja dele aqui na terra. Então Jesus ele sempre dava bons exemplos para os discípulos seguir e sempre mostrando como eles deveriam fazer. Então o Senhor Jesus, um certo dia, estava orando. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus termina de orar, um dos discípulos questiona Jesus, dizendo: Senhor, nos ensina a orar. Como os discípulos de João também são ensinados por João. Então aqui nós enxergamos algo dentro do texto, que os discípulos, eles viram em Jesus, através da oração, algo diferente. Eles conseguiram ver em Jesus, que quando Jesus orava, alguma coisa acontecia. E da mesma forma que ele questiona Jesus, acerca dos discípulos de João, ele diz: os discípulos de João também oram. João ensinou eles a orar. Então vejamos que os discípulos de João também eram diferentes. Porque todo crente que ora, ele é diferente. Então Jesus estava dando essas instruções para eles, como ele deveria orar, para que eles fossem diferentes do mundo,
diferente no caminhar, diferente no falar, diferente no sentar. Então Jesus, ensinando a ele a orar, eles iam dar bom fruto no futuro. E orar não é fácil, né? Se perguntar aqui se orar é bom, se orar é fácil, né? Talvez algum diga que sim, mas não é fácil orar, né? Se fizermos uma campanha aí de curas e milagre, às vezes a igreja lota, isso é normal, né? Mas se fizer uma vigília, um momento de oração, poucas pessoas vêm no culto de oração, porque orar não é fácil, eu falo de mim mesmo. Orar não é fácil. Mas Jesus está a todo tempo ensinando os discípulos que orar é uma necessidade do crente. Orar, ele tem que ser cotidiano. Ele tem que ser o dia a dia. Da mesma forma que nós se comunicamos com o nosso irmão, nós devemos se comunicar com Deus todos os dias. E a oração é uma forma de nós se comunicar com o Pai. É falar diretamente com Ele. E o que me chama a atenção é que a oração, ele me leva para perto de Deus. É a única forma de me aproximar de Deus, é através da oração. É orando que eu me aproximo do Senhor Jesus. É orando que eu me aproximo das bênçãos do Senhor. É orando que eu chego até perto dele. Quantas das vezes a gente, passando por momentos de dificuldade, por luta, e às vezes até lutando em busca de uma conquista, né, que parecia impossível. E a gente vai para o joelho e daqui a pouco parece que está fácil. Foi muito fácil nós conseguir. Porque a oração, ela abre essas portas, quebra as correntes, ela nos leva para perto de Deus e nos dá a direção certa como nós devemos fazer. Então, por isso que nós precisamos dessa oração. Como não é difícil, né, como não é fácil orar, mas há uma necessidade, Jesus, ele vai na prática orar. Quando Jesus foi no Getsêmani, a Bíblia vai dizer que Jesus ali, ele leva os 12 discípulos para orar no Getsêmani. No meio do caminho, um se desvia, que foi Judas, saiu para negar Jesus e vender Jesus. Jesus continua ali com os 11 discípulos, em um monte, em um jardim, para poder orar. Quando Jesus chega naquele lugar, Jesus chama em um lugar à parte 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Chama em um lugar à frente para poder orar, em um lugar à parte. Porém, Jesus ora ali intensamente ao Senhor, dando a ele um exemplo de oração, que no meio das dificuldades, eles deveriam orar. Jesus, na sua onisciência, onipotência, ele estava vendo o que ia acontecer no dia seguinte. Jesus estava vendo ali os pregos em suas mãos, a coroa de espinho em sua cabeça, a chicotada em seu corpo e a cruz que ele seria pregado. Então Jesus viu este momento de dificuldade e Jesus viu que havia uma necessidade de orar, porque a oração trazia uma calmaria em sua vida. E não era fácil o que Jesus estava passando, porque ele disse: se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, né? Então a gente vamos ver aqui, vamos entender que o próprio Jesus, nesta agonia, que a Bíblia vai dizer que ele suou gotas de sangue, e se você for estudar adiante a medicina, né, o coração de Jesus era para ter a vida explodido e ter dado uma parada cardíaca nele e ele ter morrido ali. Né? Mas Jesus não veio para morrer disso, Jesus veio para morrer na cruz. A cruz havia preparado para Jesus. Então era um momento de dor. A medicina diz que é quando um momento de dor, de tensão, né? De pavor, de medo. Quando isso acontece, a cada 1 em 1 milhão acontece. E aconteceu com nosso Senhor Jesus, por mim, por você, ali ele sofreu. Porém, a Bíblia está falando que o próprio Jesus, então, ele orou para se aproximar mais do Pai, sabendo que ele mesmo era Deus. Se a gente for olhar, Jesus não precisava orar, né? Porque ele era Deus, mas Jesus estava mostrando que a oração era essencial na vida do crente. Então, eu queria pedir para o Marcos ali abrir para nós em Efésios capítulo 3, versículo 16.
Abre para nós aí, Marcos. Glória a Deus. Pois está escrito assim, ó: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no nosso coração, no vosso coração, a fim de estando arraigado e fundado em amor. Olha que interessante o que a Bíblia está dizendo. A única forma de nós conseguir esta vitória na parte do Senhor é através da oração. Sentir Deus dentro da gente, andar com o Senhor e sentir uma liberdade de poder glorificar ao Senhor, sabendo da certeza da nossa salvação, sabendo que o nosso coração está cheio de Deus para nós fazermos a obra do Senhor. Então, a oração na vida de um crente, ela é essencial, nós não podemos faltar. E a oração, irmãos, ela nos livra de perigos, né? Tem oração para cada coisa que nós precisamos. Uma delas é perigo. Todos nós cristãos passamos por perigo. Perigo a qual nós pensamos que nós não vamos vencer, até mesmo vamos morrer. Então, eu quero trazer algo aqui na vida de Josafá. Quem aqui já ouviu falar de Josafá, rei de Judá, né? Foi um homem que serviu ao Senhor, era um homem crente, era um homem temente ao Senhor. Ele era rei de Judá e ele conheceu o rei de Israel, que era Acabe. Um homem perverso que começou bem e terminou mal. E ele todas as vezes queria desvirtuar a própria palavra de Deus e sair pelas brechas onde Deus lhe havia ordenado em que ele seguisse. Porém, a Bíblia vai dizer que ele queria guerrear e se levantou um profeta e falou para Acabe dizendo que ele ia para a guerra, mas ele não ia voltar com vida, ele ia morrer. Porém, ele ficou ali preocupado, até bateu num profeta, né, um dos seus profetas, né? A Bíblia vai dizer que ele tinha 400 profetas, que era enganoso, mentiroso, era usado pelo diabo. E a Bíblia vai dizer que bate no rosto de Micaias, né, que foi o profeta que profetizou a morte de Acabe. Porém, eles ali preocupados, porque ele queria ir para a guerra, mas quando o profeta falou que ele ia morrer, ele não quis acreditar, né? E até falou para Josafá: Josafá, todas as vezes que Micaias profetiza contra a minha vida, ele profetiza a morte sobre a minha vida. Então, os exércitos inimigos estavam preparados, né, que era lá em Ramote, para poder guerrear contra Israel. E a Bíblia vai dizer que quando eles foram à guerra, Josafá, que não era rei de Israel, vestiu as vestimentas do rei de Israel, porque o próprio rei de Israel pediu para ele colocar as vestimentas, porque estava com medo de morrer. Ele estava com medo, ele estava falando que o profeta era mentiroso, mas ele temia a palavra do profeta. Então ele falou: vou colocar as minhas vestimentas real em você, Josafá, e nós vamos para a guerra. E o inimigo havia dado ordem, o rei dos inimigos tinha dado uma ordem dizendo da seguinte forma: quando vocês chegar na guerra, vocês não vão lutar com nenhum soldado, vocês vão direto ao rei e matam o rei. Então assim se fez. Quando chegaram na guerra, irmãos, que quando começaram aquela guerra, os inimigos foram de encontro a Josafá para poder tirar a vida de Josafá, para poder matar ele, achando que era o rei Acabe. E não era o rei Acabe, era um crente que costumava orar e estar na presença do Senhor. Quando ele vai em direção, a Bíblia diz que Josafá levanta as mãos, e ele viu que o inimigo ia tirar a vida dele. Ele começa a clamar, começa a orar ao Senhor, e a Bíblia diz que os seus inimigos passou por ele e não percebeu que ele estava ali, e foram direto a Acabe e matou Acabe, a qual o profeta havia profetizado. Ou seja, o profeta de Deus, ele ficou invisível diante da presença dos seus inimigos. Então aqui nós entendemos que um crente, quando ora, ele consegue ser vitorioso diante dos seus inimigos. Glória a Deus. Por que não lembrar também de Pedro? Quem lembra de Pedro? A Bíblia vai dizer que Herodes, ele colocou as mãos sobre Pedro e também sobre Tiago. E quando colocou as mãos sobre Tiago, a Bíblia vai dizer que ele mata Tiago a fio de espada.
E a Bíblia vai dizer que o judeu se alegra com a morte dos cristãos, da morte de Tiago, com a morte dos crentes, e se alegram e faz festa. Coloca Pedro em uma prisão, e a Bíblia vai dizer que Pedro foi escoltado por 16 soldados, 4 grupos de 4, levaram Pedro até a prisão. Um homem simples, um homem meigo, um pescador que Jesus havia chamado, mas cheio do Espírito Santo, estava incomodando aqui na terra. E a Bíblia vai dizer que quando levaram Pedro até aquela prisão, amarraram as suas mãos e amarraram os seus pés, e deixaram 2 soldados ali de sentinela cuidando dele. E a Bíblia vai dizer, eu queria pedir até ali, para que Marcos colocasse ali em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5, Atos capítulo 12, versículo de número 5. Glória a Deus. Toda a igreja, lê comigo. 1, 2, 3. Glória a Deus. Olha aqui que interessante. Quando Pedro foi preso na prisão, colocaram ele na prisão, Tiago, um dia antes, tinha sido morto a espada, a fio de espada. E a Bíblia vai dizer nesse mesmo capítulo que Pedro seria apresentado a Herodes no outro dia. Ou seja, provavelmente Pedro ia perder a sua vida, eles iam tirar a vida de Pedro no outro dia. Mas a Bíblia diz ali, ó, e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Onde era esta igreja? Na casa da irmã Maria. Estava tendo um culto pela vida de um irmão Pedro, porque o Pedro estava preso e ele estava lá de contínua oração. Em algumas outras versões vai dizer, por insistência oração, os servos do Senhor estavam ali orando pela vida de Pedro. Enquanto Pedro estava indo na prisão, a igreja estava clamando, dizendo, Jesus, salva Pedro, liberta Pedro, visita Pedro. E quando a Bíblia vai dizer que um dia antes de Pedro ser entregue a Herodes, a Bíblia vai dizer que o anjo desce dentro da cela de Pedro. E quando desce dentro da cela de Pedro, toca ali nele e diz, levanta Pedro. E Pedro levanta. O que é interessante é que quando Pedro levanta, a Bíblia diz que as algemas que estavam em suas mãos foram soltas. Então aqui eu entendo, irmãos, que quando a igreja ora, as algemas e tudo aquilo que tenta prender a nossa vida, ela cai por terra pelo poder que há na oração. A oração, ela tem poder. Então a Bíblia vai dizer que quando o anjo pega ali, toca em Pedro, que Pedro se levanta, a Bíblia vai dizer que Pedro percebe-se e se assusta achando que está tendo uma visão da parte do Senhor. E era o próprio anjo que estava ali. Enquanto a igreja estava ali orando, o anjo estava se apresentando diante de Pedro. Estava ali levantando Pedro, e a Bíblia vai dizer que os 2 soldados que estavam ali diante de Pedro não conseguiu ver Pedro saindo, ou seja, mais uma vez o servo do Senhor fica invisível diante dos nossos inimigos, ou seja, uma igreja que ora, o crente que ora, os nossos inimigos não conseguem ter uma visão como deveria ter diante da presença do Senhor. Então entendemos aqui que quando Pedro se levanta, que ele vai saindo, a Bíblia diz assim, ó, e havia um portão de ferro. A Bíblia vai dizer que em outras versões que havia um portão de ferro, que não só um homem conseguia abrir aquele portão. Mas quando o anjo vai saindo com Pedro, a Bíblia diz que o portão se abre sozinho. E Pedro passa com o anjo diante daquela porta. Você consegue entender que a oração, ela tem poder de levantar o homem, desatar as algemas e abrir as portas que estão fechadas na nossa vida. Aquilo que prendia Pedro, a oração foi lá e libertou Pedro daquela cela. E sabe o que é interessante? Quem foi buscar Pedro na prisão? Responde para mim, quem foi? O anjo. Quem foi buscar Pedro na prisão? E quem que foi buscar o anjo lá no céu? A oração. A oração buscou o anjo no céu para ir resgatar Pedro na prisão.
Quem tirou Pedro da prisão foi o anjo, mas quem trouxe o anjo na terra foi a oração. A oração tem poder de mover o céu por mim e por tua causa. A Bíblia diz, não sabeis vós que o Espírito habita em vós? Ou seja, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo dentro da gente. Então nós temos o céu conectado com a terra 24 horas. Todos os dias nós estamos conectados com o céu. E sabe o que é lindo? O Pedro sabe que é tão bom a oração, que Pedro poderia sair dali e comemorar, né? Passar no lugar, comer uma pizza, comer o lanche, sair da prisão, ninguém me viu. Mas sabe para onde que Pedro foi? Ele foi para o lugar de oração, lá na casa onde estava orando. Ele bateu na porta, abriu a porta, ele entrou lá dentro, explicou o que aconteceu, e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. A oração, ela ainda continua com poder. A oração é a chave da vitória da igreja. Tem algumas pessoas que falam que não precisa mais orar, né? Tem uns pregadores aí na internet que não precisa mais orar. Eu estou trabalhando, eu oro 5 minutos, é o suficiente. Eu oro 1 minuto ali, tá? Eu já falei com Deus, eu estou andando e falo com Deus, eu não preciso mais ficar de joelho. Aí você vai puxar a ficha dele, vai puxar lá, né? Nós não é banco, né? Mas nós vamos lá puxar o extrato dele. Quando você chega lá, o camarada não tem convenção, não tem pastor, não é dizimista, não é ofertante, não sabe nem de onde veio, não tem nenhum pastor pela vida dele, está lá nas internet, lá, acabando com o cristianismo, querendo mudar a palavra do Senhor, querendo abrir a porta, esclarear, deixar a porta mais aberta, e não entende que a palavra do Senhor, ela continua sendo a mesma, ela não muda. A palavra do Senhor, ela tem poder. E a nossa igreja, irmãos, ela ensina a igreja a orar, porque sabemos que a oração, ela continua com poder. Amém? Glória a Deus. E o primeiro inimigo, irmão, da oração, na vida do crente, né, é o nosso adversário, se chama Satanás. Tá bom? É o primeiro inimigo nosso, se chama Satanás, porque ele também tem poder. E se tem uma coisa que o nosso adversário sabe, irmãos, é conhecer quem tem e quem não tem. Ele tem poder para isso. A Bíblia vai dizer lá em Éfeso, que o apóstolo Paulo estava fazendo um culto, e o culto era pentecostal, fogo puro. Jesus naquele dia, através da vida de Paulo, curou, ressuscitou, fez sinais e maravilhas no meio do seu povo. Paulo fez vários cultos ali em Éfeso, e todas as vezes que Paulo pregava, as coisas aconteciam, porque Paulo, ele tinha uma vida com Deus, né? E eu estava vendo a vida de Paulo, pesquisando como que era Paulo, irmão, ainda até risada, né? Como fala como era Paulo, né? Historiadores vão dizer que ele era baixinho, tinha o nariz torto, era cabeçudo, tinha as pernas meio cangaia, e era meio vesgo ainda, tá? Mas Satanás tinha medo dele, porque ele tinha uma vida de oração, ele vivia em constante oração na presença do Senhor. Amém? Então Paulo, ele fazia esses cultos, e Jesus realizava sinais e maravilha através da vida dele. Só que Paulo, chega uma certa hora que ele se retira do culto. E quando ele se retira do culto, a Bíblia vai dizer que apareceram uns homens, é conhecido como homens da túnica branca. Os homens que realizam sinais, os do Pix, das revelações, eram aqueles. Ele era os top da galáxia, não tem o fera, que refazia e acontecia. Então a Bíblia vai dizer que quando Paulo se retira, ele diz: se Paulo prega, eu também vou pregar. Se Paulo expulsa demônio, eu também vou expulsar. Se Paulo cura, eu também vou curar. E eles começaram a pregar. Quando eles começaram a pregar, no meio da multidão, alguém se manifesta endemoniado. Aí eles viram Paulo expulsar demônio, foram lá e disse assim: ó, eu vos conjuro, no nome de Jesus a quem Paulo prega, sai agora. Quando ele falou, sai agora, o demônio olhou para ele e falou assim: ó, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas tu eu não conheço. A Bíblia vai dizer que o demoniado pulou em cima dele, deu uma taca nele, ele saiu correndo, que até as vestimentas largou para trás. Ou seja, Satanás sabe quem é o crente que ora, o crente que busca, o crente que está na presença do Senhor. Ele sabe, ele também tem poder.
Um certo dia, quando Daniel estava orando, Daniel colocou o joelho no chão para orar. A Bíblia diz que desde o primeiro dia que Daniel colocou o joelho no chão, o Senhor Deus mandou a resposta para Daniel. O anjo Gabriel desceu para dar a resposta a Daniel, e a Bíblia vai dizer que o anjo ficou preso por 21 dias. O anjo não voltava para o céu, o anjo não chegava na terra, o anjo nem subia e nem voltava. O anjo ficou preso pelo príncipe da Pérsia, ou seja, pelo próprio Satanás, ficou preso ali, ou seja, ele mostrando que ele tem poder. Mas uma certa hora, um certo momento, eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e dizendo: que é isso, camarada? Foi eu que enviei o anjo. Daniel continuava orando, desde o primeiro dia Deus já havia dado a resposta a Daniel, mas o anjo não chegava lá embaixo, e mesmo assim Daniel não parou de orar, continuou orando. Aos 21 dias Deus mandou abrir as portas, não sei se o demônio correu, Miguel desceu lá, cortou os demônios, mas sei que deixou lá e deu a benção a Daniel depois de 21 dias, porque Daniel não havia desistido da sua oração. Então há uma necessidade na vida do crente em permanecer em oração. Às vezes nós vamos orar em um dia, em um momento, em uma semana, as bênçãos do Senhor vai nos alcançar. Nós vamos alcançar a bênção do Senhor em uma semana. Mas às vezes vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? E muitos anos para nós alcançar. Porque o Senhor Deus sabe até onde você suporta. Amém? Então é necessário na vida do crente nós orar. Eu queria pedir para o Marcos abrir ali Tiago, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Toda igreja, 1, 2, 3. Glória a Deus. Olha como é forte ali. A oração feita por um justo pode muito em seus defeitos. Está num singular ali. Sabe o que eu acho lindo dentro desse texto? É que a oração de um já pode em seus efeitos. Agora você imagina uma igreja orando. Eu me lembro da última vez que o pastor Divaí estava mal, né? Da mesma forma que está acontecendo hoje. Essa igreja em contínua oração, nós estávamos em campanha. E nós levantávamos um clamor pela vida do pastor Divaí. E Deus tirou o pastor Divaí daquele lugar, com o poder da oração. E eu tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. O mesmo Senhor que levantou ele naquele dia, é o mesmo que vai levantar de novo, porque ele tem poder. Amém? Mas se a igreja orar, clamar, buscar o Senhor, nós veremos os sinais dele através desta oração. É como diz ali, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. Então isso aqui é muito forte, irmãos. Nós estamos num trabalho ali, tiver que orar, ora um pelos outros, clama um pelos outros, apresenta uns aos outros. Se tem algo, irmão, que o nosso adversário não gosta, é o poder da intercessão. É quando você ora por alguém que ainda não é crente e o inimigo sabe que você está orando por ele. Se você soubesse o poder disso, a minha mãe era crente, eu não era crente, eu dava um trabalho para meus parentes, um trabalho para o mundo, mas a minha mãe, ela estava em contínua oração. Jesus, salva o Lenilson, salva o Lenilson. Ela orava direto por mim, sempre orando por mim, sempre me apresentando. E um certo dia eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. E sabe o que é lindo, irmãos? Que no dia que eu aceitei Jesus, no outro dia eu liguei para ela. Ela estava em outro estado, ela estava no Pernambuco, eu no Mato Grosso. Quando eu liguei para minha mãe, que minha mãe já atendeu chorando no telefone. E eu falei: mãe, por que você está chorando? Ela falou: filho, o Senhor Deus falou nessa noite que estava me dando uma benção. E eu sei que é da parte do Senhor na sua vida. Eu falei: mãe, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu agora sou crente. E naquele dia ela falou: filho, eu sempre intercedi por você. E muitas lutas eu enfrentei por sua vida, por sua causa. Então, irmãos, o poder da intercessão é muito forte. Se nós soubéssemos, né, nós sempre faria isso e devemos fazer. Uma ordenança da parte do Senhor, orar um pelos outros. Amém? Então a oração, irmãos, na vida do crente tem que ser essencial. A oração faz Deus até voltar atrás.
Você sabia disso? A oração faz Deus até mudar de ideia. Você é doido, irmão Lenilson, falar um negócio desse. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus mandou o profeta Isaías, né, até a casa de Ezequias, né? Foi o profeta Isaías, né? Deixa eu errar, não. Foi o profeta Isaías, isso. Ali hoje à tarde aqui. Então o profeta Isaías foi até a casa do rei Ezequias, um homem de Deus, e falou para ele assim: ó, coloca a tua casa em ordem, que dessa enfermidade tu não vai se levantar mais, tu vai morrer. Tá? O profeta falou aquilo que Deus havia falado, virou as costas e foi embora, né? Eu fico imaginando o profeta se achando ali, né? Deus falou, a água parou. É Deus quem manda, né? Ele saiu dali, talvez até se achando ali, e a Bíblia vai dizer que quando ele estava indo, não tinha nem saído do terraço daquele lugar. Ezequias foi para o seu quarto, colocou a cara no chão, no canto da parede, e orou ao Senhor. E a Bíblia diz que ele chorou, né? Eu creio que fez até biquinho ali, chorou ali diante da presença do Senhor. Se humilhou diante da presença do Senhor. Quando ele se humilhou, que orou, o profeta saindo do terraço, a voz de Deus ecoa na terra novamente. Isaías, volta até Ezequias e fala para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele aqui na terra, só porque ele orou, só porque ele chorou, só porque ele se humilhou. Então a oração, irmãos, até acrescentar os anos de vida aqui na terra, ele acrescenta. É o poder da oração. E tem pessoas, irmãos, que às vezes não querem orar, não querem buscar, acham que ser crente é simplesmente vir para a igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço, sentar, ouvir o pastor pregar, ouvir o pastor ensinar, e muitas das vezes não querem ter um compromisso com Deus, não querem ter um particular com Deus. E tem pessoas, às vezes, irmão, que ele quer até esperar alguém chamar ele. Se a igreja não levantar em oração, eu não vou orar. Se não tiver um grupo de crente, eu não vou orar. Se não tiver 2 ou 3 ali, eu não vou orar. Eu não consigo orar sozinho, porque sozinho dá sono, sozinho não dá força, sozinho não tem jeito. E você vai ver na Bíblia Sagrada que homens de Deus orou sozinho e o Senhor Deus respondeu, orou sozinho e o Senhor andou com ele, andou sozinho e o Senhor falou na vida dele. Então não importa, irmão, se a igreja não está orando contigo, se não tem alguém para pegar na tua mão e orar contigo, ora ao Senhor sozinho. Ora com as suas forças. Mas nós louvamos a Deus por essa igreja, irmãos, que nós temos a oração toda terça e toda quinta. Está lá no grupo, lá, a oração com a igreja em geral. Não fica ninguém sem orar. Porque quando Daniel também estava ali, irmão, na cova dos leões, estava sozinho. E quando ele começou a orar, os leões estavam mortos de fome. Mas quando Daniel orou, os leões teve que jejuar naquele dia. Disse, não dá para comer crente. Não dá para tocar em crente. Os leões, eu fico imaginando, cheirava Daniel. Rapaz, eu acho que Daniel pegando fogo na unção de Deus, um homem de oração. A Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes por dia. E orava ali sentado, tinha uma janela, ele orava, avistava Jerusalém e orava abençoando a Jerusalém. Faça isso, tá? Bem-aventurados são aqueles que oram por Jerusalém, abençoa Jerusalém, né? Bem-aventurados são esses, não sempre apresenta Jerusalém em suas orações. Elias orava sozinho e ele foi escoltado ali pelo redemoinho e foi levado até o Senhor. Homens que oraram sozinhos. Jesus orou sozinho e quando ele terminou a sua oração, ele foi transfigurado ali no monte, ali junto com os seus discípulos, que até os discípulos queriam levantar ali um altar, né, para Moisés e Elias, porque se apresentou diante dele. Então aqui nós entendemos, irmãos, que o próprio Jesus, ele dá exemplos, né, e bom testemunho de que nós devemos ter uma vida de oração. A oração, ela tem um poder a qual nós não conseguimos enxergar aos nossos olhos aqui natural. Mas quando nós oramos, irmãos, há uma luta espiritual sobrenatural. Eu tive uma experiência na oração, nunca contei isso aqui, vou contar. Estava tendo em festa ali no Mato Grosso, estava tendo uma festa, o pastor levantou uma campanha de 30 dias de oração. Era o congresso, e lá é uma semana de festa, né?
segunda criança, terça adolescente, quarta novos convertidos e assim vai. A semana toda em festa. Eu era diácono da igreja, servia o Senhor na porta, e naquele dia eu estava escalado, auxiliar de púlpito. E a igreja lotada, a igreja tinha começado o culto, e de repente o pastor deu um sinal, e me chamou e falou assim, ó, chama o presbítero tal e o diácono tal, e vai na casa do jovem, que não vou falar o nome, porque lá está tendo uma guerra. E nós dissemos amém. E nós fomos lá, eu, um presbítero e outro diácono. Quando nós chegamos na casa deste jovem, irmãos, estava todo mundo por lá de fora e um griteiro lá dentro. E daí, nós já sentimos um clima espiritual diferente. E quando chegamos dentro daquela casa, o pai do menino chorando, a mãe do menino chorando, os irmãos tudo chorando, dizendo, não tem como entrar lá dentro, ele está quebrando tudo. Era um jovem forte, moreno, forte. E nós chegamos naquela porta e adentramos dentro daquela casa. Quando nós adentrou dentro daquela casa, ele estava quebrando, de repente ele caiu e deitou. E ficou quieto. E quando nós se aproximou dele, ele levantou com uma ira muito grande. Ele olhou para mim, eu era o último, estava o presbítero na frente, o diácono, e eu era o último da fila. Quando nós ia entrando na casa, chegou perto dele, ele levantou com uma ira, e ele veio para cima de mim com uma ira, e veio para dar um soco em mim com uma ira muito grande, os olhos vermelhos, e quando ele foi dar um soco em mim, irmãos, eu levantei a mão e disse, em nome do Senhor Jesus, cai agora, Satanás. Quando eu falei em nome do Senhor Jesus Cristo, ele levou uma queda, que eu pensei que ele tinha morrido, pá, no chão, e caiu. De costa no chão, e começou a rolar no chão, e eu coloquei a mão na cabeça dele, e falei, em nome do Senhor Jesus, demônio, sai agora. E ele saiu, e aquela família inteira aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador. O jovem ficou crente, a mãe ficou crente, o pai ficou crente, todos eles iam para a igreja servindo ao Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja ora, irmãos, os sinais do Senhor nos acompanham, o poder de Deus nos acompanha. A mão do Senhor está sobre a nossa vida. O crente que ora, ele alcança e consegue ver o mundo espiritual. Esse dia, meia-noite, nós estávamos na nossa casa, eu e a Dani, e de repente algo acorda nós dentro de casa. E eu falei, vamos orar. Na verdade, Dani despertou mais ela, vamos orar. E nós fomos para o joelho. Quando nós começamos a orar, o Espírito Santo falou, vai na casa da família tal, porque eu tenho uma obra a fazer. Nós saímos meia-noite, e quando nós chegamos naquele lugar, havia uma luta espiritual muito grande, e o Espírito do Senhor falou no meu coração, o espírito de depressão está nesta casa. Tinha um homem chorando na cozinha, tinha um jovem chorando na sala, tinha uma jovem chorando dentro do quarto, e Deus incomodando nós lá na nossa casa, para nós ir lá, e nós não estávamos entendendo nada. Mas quando nós chegamos lá, nós reunimos todos eles, cantamos hinos da harpa, oramos, saímos dali, a presença do Senhor se manifestou, e o espírito de depressão foi embora, e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. A oração ainda tem poder, irmão. A oração na vida do crente é essencial, não pode faltar. Martinho Lutero disse, quando eu olho para a minha vida, eu enxergo morte, eu não enxergo vida, eu não enxergo salvação, mas quando eu oro ao Senhor, eu enxergo Jesus, eu enxergo vida, eu enxergo salvação, porque a oração nos leva para perto do Senhor Jesus. A oração nos leva para perto dele. E às vezes, muitas das vezes a gente fala, nós vamos orar e Jesus vai vir. Não, irmão, ele já está aqui. O reino dele já está aqui. A oração te leva para perto dele. Talvez as nossas transgressões, né? Vou colocar aí no meio do verbo aqui. Nossos pecados, nossos atos, as nossas ações nos afastam de Deus. Porque Deus é santo. E a Bíblia diz, seja santo como ele é santo. Eu não sei se já viu um ditado aí popular que tem, acho que foi o Capeta que criou, que fala assim, ser santo demais é pecado. Vocês já ouviram isso daí ou não? Ser santo demais é pecado. Glória a Deus.
E Jesus disse: seja santo como eu sou santo. O apóstolo Paulo disse: sejam os meus imitadores como eu sou dele, como eu sou de Cristo. Então, irmãos, voltando aqui, nós vamos entender que os discípulos pediu a Jesus para que o ensinasse a orar. Nos ensina a orar, Jesus. Porque os discípulos percebeu que Jesus só fazia algo, né? Através da oração. Um dia um certo discípulo foi expulsar os demônios lá e falou: Senhor, por que nós não expulsamos esses demônios? Às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Era mais ou menos assim que eles queriam falar para Jesus. E Jesus falou assim para ele: ó, tem umas castas de demônio aí que é só com jejum e oração. Tá? Então aqui nós entendemos que tem um fraco e tem um mais forte. E às vezes, irmãos, a batalha que você vai enfrentar amanhã talvez seja uma batalha de um grande poder das trevas forte para impedir a nossa vida cristã andar na presença do Senhor. Então nós temos que carregar a vida, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração na presença do Senhor, para que o Senhor Deus possa fazer a gente caminhar nesta terra e vencendo os nossos adversários. Porque o nosso inimigo, irmãos, ele não para. A maior luta, a maior arma do nosso adversário se chama paciência. Ele não está dentro, preso de tempo. Então tempo para ele não importa. Não importa se é 100 anos, 200 anos, 300 anos. Ele nunca vai desistir da sua alma. Ele quer levar a alma de cada um da gente para o inferno. Então a maior alma de Satanás é a paciência. Ele tem paciência. O apóstolo Pedro vai dizer assim: eu não sabei que o nosso adversário anda de redor da gente, bramando como leão, tentando nos tragar. Eu não sei se vocês já viram o mundo animal. Os leões, quando está tentando tragar ali, vocês já perceberam os búfalos são muito fortes. Mas os leões, eles não vão lá e atacam aquela manada de búfalo, não. Ele vai olhando, e vai vendo, e vai circulando, né? E as leoas que faz isso para os leões, né? É que essa moda pega, né? E daí as leoas vai vendo, e eles vão trabalhando em equipe, os leões vai com paciência. Daqui a pouco, irmão, um búfalo ali vai se afastando do meio do grupo. Ah, não quero mais isso, eu não quero mais escola dominical, eu não quero mais oração, eu não quero mais culto de ensino, e vai se afastando, e o nosso adversário está só rodeando e bramando como leão, dizendo assim: se sair da presença eu pego, se sair do meio do povo eu pego, se sair do meio da manada eu pego. E quando o búfalo, irmão, sai do meio da manada que está sozinho, os leões pulam em cima dele e traga ele, arrebenta e acaba com ele, porque saiu do meio do grupo a qual ele havia sido estabelecido. Lembra da arca de Noé? O povo lá fora morrendo, a água subindo, matando o povo. Estava tão difícil naquela arca, irmão, era tão complicado dentro daquela arca, era animal por cima do outro, um animal querendo pegar o outro, animal voando, e eles dentro da arca ali, tentando cuidar. Historiadores vão dizer que eles precisavam de 16 horas por dia para poder cuidar daqueles animais. Era uma loucura dentro daquela arca, mas ela era melhor estar dentro da arca e estar guardado do que sair lá fora e perder a sua vida. Ele estava lá dentro, estava tudo complicado, tudo difícil, mas ele disse: se nós sair da arca nós morremos, se nós sair da arca nós perdemos a nossa vida. Então não me importa, irmão, se está difícil, se está complicado, se está tudo dando errado, mas ainda o lugar continua aqui, dentro da igreja, no meio dos irmãos, ouvindo a palavra do pastor, ouvindo o conselho do pastor, vindo para o culto de ensino, vindo para a escola dominical, vindo para a oração, vindo para os cultos e ser cheio do Espírito de Deus até o arrebatamento da igreja. Então não me importa se está difícil, o melhor lugar ainda continua sendo aqui. O melhor lugar ainda continua sendo aqui na casa do Senhor. Fica de pé, irmãos, vamos orar. Então os discípulos falam: Jesus, me ensina a orar. Se tem uma coisa, irmãos, que Jesus se preocupou em ensinar aos discípulos,
foi orar. Jesus mais ensinou através da oração de que ensinar a pregar e ensinar. Este era Jesus. Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orar porque ele sabia que quem ora, irmãos, prega. Quem ora canta. Quem ora expulsa. Quem ora fala em línguas estranhas. Quem ora, os sinais e os prodígios do Senhor acompanha ele. Então Jesus ensina e estruturou sua igreja a orar, porque através da oração, milagre, era prodígio, era muitas coisas que aconteciam naquele tempo através da oração e até nos dias de hoje. Amém? Eu queria fazer esta oração. Esta foi a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. Eu queria orar pela sua vida. E se você sentir de Deus e dessa palavra falou contigo, você quiser vir na frente aqui receber essa oração, sai do teu lugar e vem aqui na frente receber essa oração. Nós vamos orar. Talvez você está com alguma coisa complicado, que só a oração dá jeito. Algum documento que está enrolado, complicado, não está dando certo. Alguma enfermidade. E se você sentir de vir aqui orar, o Senhor Jesus pode te curar e realizar esta bênção na tua vida. Você vem aqui na frente e nós vamos orar. Porque o Senhor Deus colocou esta palavra para despertar a oração na vida de alguém aqui. A oração não tem sido prioridade na tua vida. A oração não tem sido prioridade. E você sabe que quando você orava, as coisas aconteciam. Quando você orava, as bênçãos de Deus eram sobre a sua vida. Mas aonde você está, coloca a mão no teu coração, nós vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu trouxe aqui a tua palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, o poder da oração. Eu não tenho dúvida, ó Pai, que a tua oração tem poder. A oração que o Senhor nos ensinou, a oração que o Senhor ensinou aos discípulos. E eu oro neste exato momento, ó Deus, pela vida dos irmãos que está aqui, pela vida da irmã que vem na frente. O Senhor conhece o oculto e o escondido. O Senhor conhece a sua necessidade, a sua súplica. O Senhor conhece a sua petição. Ó Deus, eu te peço pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus possa fazer acontecer este documento, esta enfermidade, esta obra contrária, tudo aquilo que está impedindo o teu servo, a tua serva de prosperar neste país, que venha a ser repreendido agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o teu nome cura, teu nome salva, teu nome liberta, regenera, santifica, edifica. Então é no teu nome, ó Jesus, que nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.